que eu botei de preto. Principais vantagens do planejamento estratégico. Antes de ver as vantagens, ó, pense que essas vantagens só faz sentido se você tiver essa noção. A informação sobre o ambiente interno, que eu falei no começo, né? Saber como você é, como a sua empresa é, e o externo, como as coisas acontecem em relação à sua empresa, em relação a você, oferece ferramentas essenciais e habilita os gestores, ou seja, a pessoa, para planejar, dirigir, controlar as operações, ou seja, as etapas do dia a dia. Então, a primeira vantagem de você fazer um planejamento enquanto empresa, enquanto pessoa, né? É você vai ter uma visão geral da situação. O que é que isso quer dizer? Conhecimento sobre a organização, análise do mercado e clientes, concorrentes, parceiros, fornecedores. Não quero ficar só comparando com a vida, não, né? Vamos focar só aqui na empresa. Você tem um planejamento, no seu planejamento, você vai ter uma ciência de quem é o seu cliente, quem é o seu concorrente, quais são os seus parceiros e qual é o relacionamento que você tem com seus fornecedores. Porque um relacionamento mais importante do que o amoroso é o relacionamento com o fornecedor. Se uma empresa tem um relacionamento bom com seu fornecedor, ele presta um serviço bom. Se ele não tem um relacionamento bom com seus fornecedores, fatidicamente você vai ter problemas na qualidade do seu serviço. Então, essa visão geral lhe faz você ter essa capacidade de analisar esses stakeholders. Outra coisa importante é o direcionamento. Se você tem um planejamento, você sabe onde você está, você sabe onde quer chegar e sabe quais são os passos que tem que ser dado, isso é chamado de direcionamento. Somatória dos esforços de todos os alinhados ao atendimento dos objetivos traçados. Resumindo o que eu disse, né? E aí, se você tem isso, você vai ter o quê? Capacidade de tomar decisões acertadas. Tomada de decisão. Cria um consenso natural entre os líderes sobre o que é prioritário e importante. Se você é uma pessoa sozinha no seu pensamento, você vai descobrir que não é, né? Porque se você for um adolescente como vocês, tem a família responsável, pai, tio, parente, vizinho, todo mundo na sua vida. Aí você pensa, quando eu for um adulto, não vou ser independente, não vou dar mais satisfação a ninguém. Aí você fica adulto, aí tem que dar satisfação ao pai, à mãe, ao filho, à esposa, ao vizinho, continua dando satisfação, e agora tem uma arruma de gente na empresa para mandar em você. Você já tendência a sempre piorar, né? Então, sempre você está envolvido com várias pessoas. E aí, a tomada de decisão, quanto você conhece, planejou, sabe onde você está, onde você quer chegar, quais são os passos que tem que dar, quais são os seus parceiros, você sempre vai tomar a melhor decisão. Porque o que acontece, e a prova disso é o estágio, eu vejo muito isso, é as decisões que vocês tomam agora, no segundo ano, e no terceiro, no primeiro semestre, influencia lá no estágio. E aí depois na faculdade e na vida profissional. Um exemplo disso é que a gente tem alunos que faltaram, não fizeram as atividades, botaram culpa na pandemia, como realmente a culpa é da pandemia. Só que, independente da culpa ser da pandemia, eles não fizeram as atividades. Aí ficaram de recuperação, porque ninguém reprova, né? Recuperação. Aí fizeram recuperação. Teve gente que terminou a recuperação em janeiro. Então só começou o estágio em fevereiro. Aí veio o lockdown em abril, em março, aí ainda não terminou. Então já passou o SISU, já tem gente estudando na faculdade e tem gente que não terminou o estágio. Então, decisões, né? Mesmo que o pai seja outro, mas a decisão é sempre da pessoa. E não decidir nada também é uma decisão. Só uma reflexãozinha, né? E aí, você tendo esse planejamento todo, você vai ter flexibilidade. Ou seja, o planejamento não é um gesto que vai lhe obrigar a se fazer sempre do mesmo jeito amarrado. Uma empresa. Ele lhe dá flexibilidade. Por quê? Acelera as mudanças e facilita a reestruturação organizacional frente às necessidades impostas pelo ambiente. Caiu outra prova, se a gente pegar o exemplo aqui da pandemia. Se os gestores do Brasil, do mundo, tivessem um planejamento estratégico para 10 anos de qualidade de vida dos seus funcionários, dos seus habitantes, da sociedade, né? Eles estariam planejando qualidade de vida, ou seja, cuidar da saúde. Então, quando chegasse essa pandemia, eles teriam uma estrutura acelerar para se adaptar de forma organizada à mudança que a pandemia trouxe. Como eles não tinham esse plano, nunca se preocuparam, a missão deles não é cuidar da sociedade, sim, sabe-se lá o quê, né?
Se perdeu, já está em 2 anos, o pessoal tentando entender o que é a pandemia. O vírus vai-se embora e o pessoal não se prepara, não está organizado para viver uma pandemia. E como a gente sabe, né, já teve a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola, não sei o que falta historiador falando de outras epidemias, então significa que essa aqui não foi a primeira e nem será a última. Então, bom que o povo se prepare para as próximas, né? E isso reflete, quando eu falo povo, é o povo pessoa e o povo organização, as empresas. E aí você vai ter uma consciência melhor dos recursos que você tem para enfrentar as realidades. Ou seja, importância. Recurso é o referencial, o planejamento estratégico, referencial para a otimização da alocação dos recursos e equilibra o orçamento da organização. Um exemplo, pode ficar falando só exemplo dos outros. No meu caso, no caso de professores, já faz quase 2 anos que está em casa dando aula, porque uma das pessoas que menos parou de trabalhar, pelo que eu vejo, é professor, porque só aumentou o serviço. E a dificuldade de lidar com o aluno, porque o aluno gosta de presença, né? De movimento e tal. E aí a internet proíbe isso. Então eles tiveram que adaptar para as técnicas lá dos blogueiros lá deles, para tentar conseguir continuar cativando vocês para assistir a aula. Então ficou muito mais difícil. Mas aí isso aqui é o quê? Se o professor, outros profissionais também, qualquer um, tivesse o planejamento estratégico, ele aproveitou e deve estar fazendo um monte de curso online, curso de montagem de aula, curso de edição de aula, especialização em ensino híbrido, não sei o quê. Ou seja, quando a gente voltar, o que os professores de vocês vão estar mais qualificados e com mais potencial para ensinar vocês, vai estar muito melhor, né? Então, supostamente, se tiver o planejamento estratégico, depois que passar a parte ruim da saúde, todo mundo vai sair ganhando, porque todo mundo vai estar melhor, mais capacitado. Agora também vai estar todo mundo mais lascado e mais desestruturado, e vamos ter 10 anos de atraso na educação, se esse planejamento não existe, né? Aí eu não estou aqui para julgar. Estou dizendo que se tiver, é um avanço. Se não tiver, 10 anos de atraso. É tipo quebrar um espelho, 7 anos. E aí, outra vantagem do planejamento estratégico, funcionalidade. Estabelece o contexto da configuração do plano funcional, processos autônomos e gerenciais. Se você tem um planejamento estratégico, né, que é um exemplo clássico, tá aí, ó, tem as pessoas que já tinham pouco dinheiro na vida normal, né? Aí não existe planejamento que faça o dinheiro se multiplicar. Mas tem gente que tinha um trabalho normal, mais ou menos, que dava para viver, né? E além de viver, dava para curtir. Praia, celular, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa tivesse um planejamento estratégico, estaria guardando parte do seu dinheiro para comprar um carro, uma casa, viajar, coisas aleatórias aí, boas. Então, na hora que o negócio acolchou por causa da pandemia e o dinheiro diminuiu, a pessoa perdeu o emprego, teria uma reserva para aguentar um período. Aí teve muita gente que, na hora que a pandemia parou, perdeu o emprego, já ficou lascado, porque não tem um planejamento, não tem a missão de se tornar uma pessoa melhor a cada dia, não tem a missão de garantir a sua própria segurança caso venha acontecer uma coisa dessa. De novo, o planejamento estratégico teria lhe dado os passos, inclusive para um momento de diminuição de renda, não para a doença, mas para a diminuição da renda, né? Então, isso também é importante. A funcionalidade, ele lhe dá, você teria todo o seu plano. O dinheiro para aqui, dinheiro para aquilo, fazer aquilo outro. Como a pessoa está tipo merda na água, né? Vai para onde a onda leva, aí a onda levou para o buraco, né? Deve descarga. Outra coisa importante que o planejamento estratégico te dá controle. Te dá, quando eu falo te dá, não é só a gente, não vale para a gente. Mas eu falo enquanto empresa. Cria métodos de controle operacional e produtivo. Que aí, de novo, se eu tenho um planejamento estratégico de dia de quinta-feira, 8 horas, 8h20, eu tenho uma aula, eu não posso querer planejar a aula agora. Eu já planejei antes. É um passo lá no meu dia, em algum momento, que não prejudica eu ir para a praia, não prejudica eu comer camarão na praia, agora aberto, né, que terminou o lockdown. Eu não preciso sacrificar a minha tarde na praia para dar aula hoje. Eu preparo antes para ter a aula e a praia. Entendeu? Ou seja, você organiza o seu operacional para ser produtivo e aí, quanto mais você planeja, mais tempo você tem para curtir. Né? Falar nisso, depois eu vou assistir o resto do seriado que eu estava assistindo. E
o planejamento, quando você tem uma visão geral, você sempre vai trabalhar melhoria contínua. Aí eu pergunto para vocês, desde que começou, se você comparar algum espaço da sua vida, porque eu não sei, que eu não sou mais adolescente, já passou meu tempo, porque como profissional, idoso, né, qualidade de vida, não estou mais com a pressão alta, ou fiz um curso, ou não sei o que, isso é coisa de gente idosa. E os jovens, vocês analisando o que é importante para o jovem, vocês, nesses quase 2 anos já estamos no segundo ano, vocês melhoraram em alguma coisa conscientemente, entendeu? Ou tudo, desculpa a pandemia, eu só estou mais gordo, mais feio, com mais espinha, já tá caindo meus cabelos, perdi o namorado ou a namorada, o meu celular quebrou, não perdi o cabo, ou seja, só tragédia. Você em algum momento tomou posse da sua vida e melhorou em algum aspecto, né? Pegaram a ideia aí, né? Então, melhoria contínua é o quê? Introduzir ciclos de melhoria contínua em todos os níveis da organização. Até pronto, o meu caso, eu sou um adolescente, tenho um quarto e tal, bagunçado, porque eu vivi o dia na profissional. Já chegava para dormir e já saía. Então, meu quarto era uma bagunça. Todo dia em casa, então, o seu quarto agora pode ser um estoque planejado, né? Tudo limpo, organizado, pintado, com prateleiras, tudo organizado por cores, números e tamanhos, etiqueta do dia que eu vou. Ou seja, você agora tem o dia todo para organizar o seu quarto. Será que seu quarto é organizado? Ou agora está pior? Né? Agora você tem o dia todo, mas não tem planejamento. Pegaram a ideia? A falta do planejamento gera vários problemas que não deixam de ser problemas. E planejar agora não vai fazer os problemas sumirem. O planejamento é para que eles não aconteçam. E planeje consertar os problemas, né? E aí muitas empresas fecharam, culpando tudo no mundo, que não deixa de ser verdade, assim, a pandemia, é a falta de recursos, é a falta de compra. Mas se tivesse um planejamento, teria talvez aguentado mais para passar por esse momento. Sempre planejamento dá resultado. E aí a gente vê aqui o planejamento, que é a parte mais importante, mas não falei, eu falei no começo que era planejamento, controle, liderança e outras coisas, né? Vamos ver as outras coisas aqui agora. As organizações. Nossa realidade aqui é o MAR, que é o Polo Moveleiro, e o Morrinhos, mas no estágio, talvez como comércio, a gente consiga agora ter mais estagiários no Morrinho, mas normalmente o SMAR pega e soca todo mundo nas empresas, né? Do MAR, porque são empresas. Mas vamos lá, além do planejamento, a gente precisa das organizações. Eu falei da organização até agora, mas sempre parecendo que era uma pessoa, porque agora a gente vai ter o conceito. Organização, do grego, organon. Organização significa instrumento, utensílio, ou seja, organização é a ferramenta que você tem para executar as coisas. Mas no nosso exemplo aqui, organização é uma entidade social, ou seja, feita por pessoas conscientemente ordenada, gozando de fronteiras delimitadas, que funcionam numa base relativamente contínua, tendo em vista a realização dos objetivos comuns. Ou seja, uma organização é uma empresa, né? Um exemplo de organização. Ela existe, o começo e o meio, o fim dela, a empresa está aqui, a sociedade está ali, tem os funcionários, feito por pessoas, tem um objetivo, uma fábrica de fazer estofado. O objetivo dela é fazer estofados e melhorar a sociedade. Entenderam? Outra forma de falar organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma única pessoa. Por exemplo, muitos de vocês vão ser médicos, engenheiros, advogados, professores, todo mundo. Já imaginou você ter que aprender e inventar todo o conhecimento que já existe? Então, a escola é uma organização que organiza todo mundo, né? Para pegar já o que foi feito, organizar, focar no que a gente precisa para aquela idade, e aí vocês terem aquele conhecimento para evoluir. Economiza muito, muito, muito tempo, não? Porque ele não precisa criar o que já está criado por outras pessoas. Então, essa é a vantagem. Um esforço individual para objetivos coletivos, que é formar a nova geração, que no caso vocês. Então, ó, a gente viu o planejamento, a gente viu a importância da organização e tudo isso a gente precisa de controle. O que a gente fala do controle? É a função que compõe o processo administrativo. Controlar significa averiguar se as atividades efetivas estão de acordo com as atividades planejadas.
Ou seja, a gente planeja aqui, ó, 6 passos. O controle aqui não é aquele dominação, né? Aquela pessoa que autoritária. O controle, a gente vê se o que a gente planejou está sendo feito. Por exemplo, a gente tem 6 passos para seguir para ter um estudo decente. O controle é agora que eu vou fazer depois dessa explicação aqui. Vocês estão seguindo os passos? Vamos dizer já já. Então, o controle, ó, é acompanhar se o que a gente fez, não, o que a gente planejou, foi feito do jeito que era para ter sido feito. E aí tudo isso depende de quê? Que é nosso, falando planejamento, organização, controle e agora liderança. Do inglês, ó, líder, vem do inglês, que já vinha do alemão, que significa fazer ir. Então, liderança é um substantivo de líder. É a maneira como o líder se desenvolve e atua perante seus liderados. Então, o líder não é aquele que faz, é aquele que estimula as pessoas a fazerem. Aquele para lá, Padrinhos Mágicos, Sigma, aqueles grupos, né? Era para desenvolver essa qualidade aqui. Se você não quiser, né? A gente acabou. Mas aquela atividade lá era para a gente desenvolver a nossa competência de liderança, que é a capacidade de a gente fazer as pessoas quererem fazer as coisas. Resumindo, liderança é insistir com as pessoas ao ponto de se automotivarem a colocar alvos que as incentivem a levantar-se o mais alto possível. Quem disse foi o Frederic aqui. Ou seja, a liderança não é fazer, nem obrigar as pessoas a fazer. É tentar estimular as pessoas a entenderem ou se motivarem a quererem serem melhores. Aí tem aquela questão, a gente estimula. Quando a pessoa não quer e diz que não quer, a gente para de fazer e vai procurar quem queira. Né? Ninguém deve ficar insistindo eternamente numa coisa. Mas a gente sempre pode voltar no ciclo de planejamento. Ou seja, liderança é uma forma de influenciar, inspirar e convencer pessoas à ação, alcançando delas o máximo de atitudes cooperativas e o mínimo de críticas. Então, se a atividade que você está fazendo só tem crítica ou não tem resultado, qual o melhor? Fazer outra coisa. Né? Tentar de outra forma. Então, resumindo, para a gente encerrar aqui o conteúdo. O conteúdo de hoje, desta aula, apresentou que qualquer sistema de gestão deve ter planejamento, controle, liderança e organização. Conhecemos quais os elementos de uma organização que tem interesse numa gestão bem elaborada e prática. Como funciona o planejamento estratégico na qualidade total e algumas das vantagens, que faz quem terminou agora. Então, isso foi o que a gente tentou passar para vocês.